E aí, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Vamos para mais uma aula, mais uma semana, continuando de onde a gente parou na semana passada. Então, sem perder tempo, vamos lá. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o Islã. A gente vai ver o desenvolvimento da Península Arábica, como ela se caracterizava. A gente vai ver a questão do profeta Maomé e como ele influenciou o islamismo. E a gente vai ver a expansão do Império Islâmico, como esse império ele cresce e se desenvolve também. Então, para começar, falando da Península Arábica, ela era uma região coberta por um enorme deserto, muito quente, desprovido de água e com pouca vegetação. No deserto vão existir os oásis, pouquíssimos oásis, que eram locais no deserto onde tinha água, que facilitava a sobrevivência dos homens e dos animais também. Só que eram pouquíssimos e o deserto era enorme, então sobreviver naquele lugar era complicado. A atividade que se desenvolve mais na Península Arábica é o comércio, já que a agricultura não é viável. É um terreno quente, arenoso, que não dá para plantar muita coisa. Então, a solução é desenvolver o comércio. E aí, os grupos que percorriam o deserto como nômades, ou seja, os caras que não se fixam em um só lugar, eles eram conhecidos como beduínos. Então, os beduínos eram os caras que se deslocavam pelo deserto através do nomadismo, de oásis em oásis. É claro, vão surgir grandes cidades árabes e elas vão se estabelecer próximos aos oásis e também das faixas litorâneas. Tudo isso para viabilizar a sobrevivência desses caras. E essas cidades, elas não estavam interligadas. A política árabe, ela não era centralizada, ou seja, não existia um poder que governava todas essas cidades. Elas eram independentes. Cada uma tinha seu conjunto de leis e regras, além da questão cultural que era desenvolvida em cada uma delas. Uma dessas cidades, a mais importante nesse contexto, é a cidade de Meca. Meca era uma cidade considerada sagrada por diversas religiões e era um local de peregrinação para várias fés. Era um destino para muitas religiões. Lembrando que na época a gente já tinha o judaísmo desenvolvido, a gente tinha o cristianismo se desenvolvendo, e além disso, existiam várias religiões pagãs árabes. Eram religiões, na sua maioria, politeístas, que cultuavam vários deuses e que estava presente ali na sociedade árabe. E a cidade de Meca tinha essa importância por ser um centro religioso, onde várias culturas poderiam se aproximar. Além disso, um dos principais destaques de Meca era a questão do comércio. Em Meca, uma das principais atividades era o comércio, mas um comércio específico, o comércio de itens religiosos para várias religiões diferentes. Então isso aumenta a importância de Meca dentro desse contexto. Além de ser um centro para várias religiões, eles também realizavam um comércio voltado para várias religiões. Esse era o grande foco de Meca e era nisso que ela lucrava bastante. Sobre Maomé, no ano 570 d.C., vai nascer em Meca o Maomé. Ele vai se tornar órfão muito cedo e vai acabar sendo criado pelos avós e tios. Durante a adolescência dele, ele vai cuidar do pastoreio de ovelhas, mas o que vai chamar a atenção do Maomé vai ser justamente essas caravanas que cruzavam o deserto. E aí ele decide seguir uma dessas caravanas e viajar pela Península Arábica. Com isso, ele vai percorrer diversos locais, vai entrar em contato com várias religiões diferentes. O cristianismo, o judaísmo e também, como a gente falou, as religiões pagãs árabes, que acreditavam em vários deuses. Maomé, quando ele tinha mais ou menos 25 anos, ele vai se casar com uma mulher, era uma viúva, um pouco mais velha que ele, e ela era muito rica. Isso vai possibilitar ao Maomé uma estabilidade econômica, ou seja, ele vai estar num período da vida dele onde ele não precisa se preocupar com dinheiro. Isso vai permitir que ele possa se dedicar à meditação e aos estudos. E uma das práticas realizadas por Maomé era sair em peregrinações ao redor da cidade e meditar. E aí, por volta de 610, quando ele tinha mais ou menos uns 40 anos, o Maomé, numa dessas meditações, numa dessas viagens religiosas, ele vai receber uma visão do anjo Gabriel que vai revelar a ele uma nova religião, que só tinha um Deus, que seria Alá. E o Maomé era o profeta desse Deus, então por isso que ele estava recebendo essa mensagem. O Maomé retorna com essa ideia
E aí ele busca difundir a religião dele. Ele busca difundir essa nova religião para as pessoas da cidade de Meca, familiares, amigos e pessoas em geral. Ele tenta difundir essas novas ideias que vieram até ele. Só que isso vai aborrecer os comerciantes de Meca. Meca já era um centro religioso e lucrava muito com o comércio de itens religiosos. E aí esses comerciantes acham que se o Maomé começar a difundir essa religião dele, eles vão começar a perder lucro e eles não querem isso. Então, esses comerciantes da cidade de Meca vão ficar muito revoltados com Maomé, que está falando dessa nova religião, e vão perseguir o cara, vão começar a perseguir o Maomé por causa das ideias dele, obrigando ele a fugir da cidade de Meca e ir para a cidade de Medina. Essa fuga do Maomé de Meca para Medina vai marcar o Hégira, que é o calendário islâmico. E essa fuga de Maomé de Meca para Medina vai marcar o ano 1 do calendário islâmico. O Maomé vai difundir as ideias dele cada vez mais e até mesmo quando ele chega em Medina, ele leva com ele, que fugiram junto com ele, vários seguidores que são favoráveis à religião dele. Com o tempo, ela vai se desenvolver, vai se estruturar melhor e aí vai surgir o islamismo, que significa submissão a Deus, e os seguidores dessa religião são conhecidos como islamitas ou muçulmanos. E aí o Maomé vai se desenvolver, a religião dele vai se desenvolver, ele vai se tornar um importante comerciante da região e vai estar sempre em disputa com a cidade de Meca e os comerciantes de Meca que foram responsáveis por essa expulsão do Maomé da cidade. E aí ele vai se estruturar, vai estruturar a religião dele, vai juntar muitos seguidores e aí ele vai invadir a cidade de Meca com uma força gigantesca. Ele não enfrenta muita oposição e aí quando eles entram na cidade, o objetivo deles era destruir os símbolos pagãos. Maomé vai viver durante bastante tempo e a religião dele vai se desenvolver cada vez mais, se tornando muito importante na região. Quando Maomé morre, os seguidores dele vão escrever os ensinamentos que ele deixou no Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. É um livro que contém os princípios de Alá através dos ensinamentos de Maomé. E aí, no Alcorão, vão ter os 5 principais princípios do islamismo, conhecidos como os 5 pilares do islamismo, que decretam o seguinte: é preciso declarar-se fiel a Alá e ao profeta dele, Maomé. É preciso orar 5 vezes por dia, voltados para a cidade de Meca, ou seja, de frente para a cidade de Meca. Não importa onde você esteja, você tem que se virar na direção de Meca, onde ela estaria geograficamente, e orar 5 vezes por dia. Fazer uma vez na vida uma peregrinação a Meca, ou seja, ir a Meca pelo menos uma vez na vida, e jejuar durante o mês do Ramadã. O Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico, então durante o Ramadã é necessário jejuar. O último, não menos importante, dar esmolas e ajudar os mais pobres. Esses são os 5 princípios fundamentais do islamismo. É claro que no Alcorão existem muito mais ensinamentos e muito mais coisas deixadas pelo Maomé. Agora que o Maomé morreu, eles precisam de um novo líder para governar essa religião e todas essas pessoas. E os primeiros homens que vão ocupar esse cargo vão estar ligados ao Maomé e vão ser conhecidos como califas, ou seja, chefes do Islã. Conforme o tempo for passando, vão surgir várias dinastias desses califas e de seus califados, ou seja, de seus reinados, que vão expandir cada vez mais tanto o território quanto a religião islâmica. A liderança do islamismo, depois da morte do Maomé, começa a ser disputada principalmente por 2 grupos que têm diferenças ideológicas, ou seja, diferenças de pensamento quanto o islamismo. A gente vai ter os sunitas, que além de seguirem os ensinamentos do Alcorão, também seguiam os conceitos do Sunna, que era uma mescla de biografia do Maomé e costumes do povo árabe. Então, para eles, tanto o Alcorão quanto o Sunna eram sagrados e deveriam ser seguidos. Além disso, eles acreditavam que os líderes deveriam ser escolhidos pelo povo islâmico e que não deveriam ser necessariamente sacerdotes, ou seja, não deveriam ser necessariamente religiosos. Já o outro grupo, os xiitas, acreditavam que os chefes de Estado, ou seja, os líderes, deveriam ser da linhagem do próprio Maomé, deveriam ser descendentes de Maomé e deveriam ser também guias espirituais, ou seja, sacerdotes, ligados à religião. Além disso, para os xiitas, o Alcorão é a única fonte de ensinamento. Então, para os xiitas, o Sunna não conta como fonte religiosa, somente o Alcorão. E aí essa diferença vai acabar separando os grupos
uma diferença que persiste até os dias de hoje dentro da religião islâmica. E aí, o Império Islâmico, através dos grandes califados, vão começar a aumentar de tamanho e a dominar outros territórios. Entre 661 e 750, lembrando que a gente está falando do calendário cristão, ou seja, depois de Cristo, e a gente não está falando do calendário muçulmano, lá o Hégira, os muçulmanos vão se deslocar para o ocidente e a dinastia Omíada vai ser responsável pela consolidação do império. Em 711, os muçulmanos vão atravessar o Estreito de Gibraltar e vão ocupar a Península Ibérica, o território onde hoje está a Espanha. Eles vão tentar expandir o império deles ainda mais para o Reino dos Francos, onde hoje é a França, mas eles vão ser derrotados e forçados a recuar. No ano 750, vai surgir outra dinastia, a Abássida, que vai assumir o Império Islâmico e, sobre seu domínio, o império vai se fragmentar em diversos califados independentes, ou seja, vão surgir vários reinos independentes, vários califados independentes, cada um com o seu líder, como, por exemplo, o Califado de Bagdá, na Ásia, o Califado do Cairo, no Egito, e o Califado de Córdoba, onde hoje a gente tem a Espanha. E aí, essa divisão, durante esse momento, vai marcar o declínio do Império Árabe. Quando eles estavam juntos, consolidados, com o poder centralizado, eles eram mais fortes. Agora que o poder está descentralizado, cada um está fazendo seu negócio diferente, isso vai fazer com que eles percam poder e, eventualmente, territórios também. E aí, o motivo que levou esses califados a se fragmentarem, como a gente falou, vão ser brigas internas, disputas pelo poder e também as lutas externas. Lembrando que esses caras eles estão expandindo o território. Expandindo o território, eles estão entrando em contato com outras nações, consequentemente entrando em conflito com outras nações. Isso faz com que haja uma tensão. Eles estão guerreando e algumas guerras não podem ser ganhas. Isso faz aumentar a tensão entre esses grupos. Mesmo com tudo isso, a religião muçulmana vai continuar a se fortalecer e a se espalhar pelo mundo inteiro, ganhando muitos adeptos e sendo uma das religiões que mais cresce hoje em dia. Só para exemplificar o que a gente falou sobre a expansão islâmica, tem esse mapa aqui para a gente poder entender. Então, o domínio do Império Islâmico na época do Maomé está aí em amarelo. Após a morte de Maomé, suas primeiras conquistas estão aí em laranja, tomando parte da Ásia e ali o Egito, já na África. E aí, as conquistas posteriores, até 750, a gente vê que eles dominam mais um pedaço da África, eles entram na Europa e dominam parte da Península Ibérica, onde hoje a gente tem a Espanha, e além disso eles também expandem o domínio deles para além da Pérsia, adentrando mais ainda a leste da Ásia. Finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido, tenha ficado tudo claro. Se não, dúvidas, perguntas, sugestões, enviem, por favor, tá bom? Então, até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.